Irmãos, a vida ela é feita de escolhas. Amém? A vida ela é feita de escolhas. Eu quero pedir a você, por favor, se você tem a Bíblia em mãos, você abra no livro de Lucas, o médico, no capítulo de número 10, no verso de número 41, a parte B do versículo. Diga comigo assim: a vida é feita de escolhas. Aleluia. Está escrito assim no capítulo 10, versículo 41. Ou melhor, é 42, irmãos. 42, parte B. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O tema da nossa mensagem é fazendo as escolhas certas. A vida ela é feita de escolhas. E para escolher, nós temos a necessidade de usar uma das faculdades com a qual Deus nos abençoou, com a qual Deus nos criou. O livre-arbítrio. Livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, a escolha, ela é colocada diante de nós quando há opções. Se não há opções, não tem como você escolher. Mas se há opções, você tem que escolher. E a Bíblia Sagrada, meus irmãos, ela é cheia de recomendações, de orientações. Está escrito pelo apóstolo São Paulo que a palavra de Deus ela é útil para orientar, para ensinar, para redarguir. Ela é útil para orientar a pessoa na justiça. Ela é útil. E vemos também em vários lugares, em vários locais, onde Deus usa autoridades chamando a atenção para que as pessoas pudessem escolher aquilo que lhes eram colocado. Lá no capítulo 18 de 1 Reis, no versículo 21, Elias, o grande profeta, ele vê uma situação em que o povo de Israel estava vivendo, e da maneira como eles estavam vivendo não era do agrado do Senhor. E o Senhor então levanta esse homem, esse profeta chamado Elias, e Elias dirige-se ao povo e diz o seguinte: até quando vocês vão oscilar? Ou até quando vocês vão vacilar? Ou oscilar de um lado para o outro? Então Elias estava querendo chamar a atenção deles para que eles tomassem uma decisão. E a decisão, ela nos é colocada e nós devemos tomá-la diante das opções que se apresentam. E Elias disse para aquele povo: se vocês acham que Baal é Deus, então vocês sirvam a Baal. Tome uma decisão de uma vez, não fique cocheando em dois pensamentos. Mas, se o Senhor Deus, Ele é o Senhor verdadeiro, então vocês devem servir ao Senhor verdadeiro. Chamando a atenção daquelas pessoas para uma decisão. E eles tinham opções de servir a Deus ou então de servir a Baal. Assim também o profeta Joel, que estava sendo usado por Deus, ele no capítulo de número 3, versículo 14, está escrito assim: multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. O profeta Joel estava alertando o povo de Israel
concernente a algo que estava para acontecer. E aquelas pessoas não estavam preparadas para alcançar as bênçãos daquele dia que estava para suceder, para acontecer. Então, o profeta Joel chama-os para que eles pudessem tomar uma decisão. Irmãos, quando for necessário nós tomarmos alguma decisão, presta atenção no que eu vou dizer para você. Escolha sempre honrar a Deus. Quando você for chamado para tomar uma decisão, a decisão que você irá tomar, pense, essa decisão ela deve honrar a Deus. Deve honrar a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, está escrito assim: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Toda decisão que você vier a tomar, se nela estiver incluído a vontade de Deus e exaltar a glória do Senhor, então escolha essa decisão. Tome essa decisão. Meus irmãos, na Bíblia Sagrada, nós encontramos um momento em que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele iria passar por uma situação que haveria necessidade dele tomar uma decisão. Mas eu quero voltar um pouco na história e voltar lá no princípio da criação, quando Deus criou o homem, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, criou a esposa, tirando da costela de Adão, e fez a Eva e colocou os dois juntos. E o Senhor Deus disse que para eles os colocou num jardim maravilhoso. Eles não tinham dor, eles não tinham sofrimento, eles não tinham absolutamente nada de mal, nada. Olha que coisa gloriosa. A irmã cantou um hino aqui que dizia assim: nem olho viu, nem ouvido ouviu, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus havia colocado Adão e Eva num lugar maravilhoso chamado de paraíso. Paraíso. Mas Deus, ao criar o homem, como eu disse, Ele criou o homem com o quê? Uma das faculdades, é a liberdade de escolher. Mas para escolher precisa ter opções. Se não houver opções, não tem como escolher. Tem um rumo só. Uma maneira só, é um jeito só. Então não tem como escolher. E para que o Senhor Deus, então, tivesse a obediência de Adão e Eva, usando a liberdade deles, escolhendo servir ao Senhor, o Senhor colocou uma opção no jardim do Éden. Ele disse assim: olha, vocês podem comer de todas as frutas que aqui tem, mas desta aqui eu não quero que vocês comam. Então não havia havia opção, sim, havia duas coisas: ou permanecer comendo de todas as frutas com as quais Deus criou para que eles pudessem se alimentar, e havia outra opção: se vocês comerem dessa fruta aqui, vocês vão morrer. Deus não queria que eles o servissem obrigados, não, de forma alguma. Mas Deus queria que eles usassem a liberdade com a qual Deus os criou, para que eles escolhessem servir ao Senhor. Por isso Ele colocou aquela outra árvore com aquele fruto lá, para provar, para testar a obediência deles.
Eles fizeram uma boa escolha, irmão. Nós não sabemos quanto tempo eles viveram ali no Jardim do Éden, no paraíso, nós não sabemos. Quanto tempo, porque não se contava anos. Não se contava anos. Deus não criou Adão e Eva para viver alguns anos. Ele os criou para viver para sempre. Para sempre. Mas no momento em que eles fizeram a pior de todas as escolhas, deixaram de obedecer a Deus e o desobedeceram, comendo daquela fruta, foi aí que a morte entrou. É por isso que nós contamos as nossas idades. Eu não sei quantos anos eu tenho pela frente ainda, mas eu sei que um dia vai tudo acabar. Que eu vou partir dessa vida, como tantos outros já partiram, como tantos outros irão partir. Mas foi uma péssima escolha de Adão e Eva que afetou toda a humanidade, porque toda a humanidade é descendente de Adão e Eva. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Amado irmão, quando você tiver uma opção em servir a Deus, comer do fruto da obediência, e desobedecer a Deus, comer do fruto da desobediência, tenha sabedoria para escolher aquilo que vai glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque você acha que Adão e Eva, com a atitude deles, prejudicaram a Deus? Não prejudicaram a Deus, porque Deus ele não é alcançado de forma alguma por prejuízo algum, por maldade alguma, ele está muito além disso. Eles foram prejudicados. E quando você faz escolhas ruins, você é prejudicado. Quando você faz coisa ruim, os seus descendentes são prejudicados. Quando você faz escolhas ruins, a sua família é prejudicada. Quando você escolhe a desobediência, você vai comer o fruto dela. Amados, essa foi a escolha que eles fizeram. Uma escolha péssima. Nosso Senhor Jesus Cristo, amados, o único sem pecado algum, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O único sem pecado é nosso eterno Senhor, eterno Salvador. E Ele veio ao mundo, nasceu lá da Virgem Maria, cresceu até os 12 anos com orientação espiritual dos seus pais. Dos 12 aos 30 anos ele entrou na escola do rabinato e ele se tornou um grande rabino, um grande mestre. Dos 12 aos 30 anos ele passou estudando as Sagradas Escrituras. Agora, amado, chegou o momento de que o primo dele, chamado João Batista, aparece no deserto, pregando a palavra, chamando os homens ao arrependimento. E ele chega à beira do Rio Jordão, e as pessoas começam a fazer fila para passar pelas águas, porque João Batista, através da palavra que estava pregando, estava convencendo a todos eles. E eles passavam pelas águas, por quê? Porque João Batista dizia que o batismo nas águas era o batismo do arrependimento. Era a prova, era o testemunho público de que a pessoa estava arrependida porque ela era uma pecadora, então ela ia passar pelas águas. Quem é que chega na fila? Quem é que chega na fila? O Senhor Jesus. João Batista olha para ele e fica sem jeito. Ele percebe que Jesus está na fila para ser batizado. E quando chega a vez do Senhor Jesus, ele fala: eu não posso te batizar. Tu és muito maior do que eu, tu és antes de mim. Eu não sou digno sequer de carregar as suas sandálias. Jesus, ele tem uma escolha.
Uma escolha. Ele não precisava passar pelas águas, por quê? Porque o batismo nas águas é o batismo do arrependimento. E somente os pecadores arrependidos é que o aceitam e passam como testemunho público da sua fé. Jesus não era pecador, ele não precisava passar por aquilo. Ele tinha uma escolha. Ele tinha uma escolha. E o que ele faz? Qual é a escolha que ele faz, irmão? Ele escolhe obedecer ao Pai. Ele diz para João: João, vamos cumprir com a justiça. Vamos cumprir com a justiça. E João não quis mais questionar, e Jesus Cristo escolheu ser batizado, e João então o batizou. E é por isso que quando Jesus sai da água, aquela voz vem dos céus e fala aí, ó: este aí é meu filho amado, porque ele faz o que me agrada. Ele faz o que me agrada, e fazer o que agrada a Deus é fazer a vontade de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras. Irmãos, nós lemos um versículo aí de 10 de Lucas, capítulo 42, parte B, que diz o quê? Diz que Maria escolheu. Então ela tinha opções, mas ela escolheu. E como é que começa esse verso 10, do 38 ao 41, está escrito assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Ele e os seus discípulos estavam caminhando. E num dado momento ele chega onde? Lá na aldeia em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Quando ele chega lá, quem é que vem recebê-lo? Marta vem recebê-lo. Marta o recebeu, apenas isso. Mas na sequência fala assim: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Então havia uma escolha para Maria. Maria podia fazer aquilo que Marta estava fazendo. Marta recebeu Jesus na sua residência, na sua casa, mas ela continuou a fazer os seus afazeres, continuou fazendo aquilo que ela estava fazendo. Mas Maria não. O que Maria fez? Ela escolheu ir e assentar-se aos pés do Senhor Jesus Cristo para ouvir a palavra dele. Irmão, a palavra do Senhor, ela é magnífica, porque a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra do Senhor, ela é fantástica, porque ela enche o coração do homem de esperança. A palavra do Senhor, ela é grandiosa, porque ela traz ao coração do homem a fé. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela é fantástica, porque ela trabalha o coração do homem para que o homem seja convencido pelo poder do Espírito Santo e ele possa então fazer boas escolhas na sua vida. A palavra do Senhor, amado irmão, ela clareia a obscuridade do homem ou a escuridão do homem. Transforma os pensamentos do homem, muda as atitudes do homem. Ela faz isso. E o que Maria fez? Ela escolheu ouvir a palavra de Deus.
É isso que ela fez, ela escolheu. Marta não, Marta também fez uma escolha. E a escolha de Marta foi ficar preocupada com os seus afazeres. Marta, então, ela sai da onde ela está incomodada, ela vai até Jesus e ela vem reclamar com Jesus. Diz para o Senhor: Senhor, manda minha irmã me ajudar, porque eu estou trabalhando sozinha. Mas Maria não disse para o Senhor Jesus Cristo: fala para ela vir assentar aqui aos teus pés para ouvir a tua palavra. Ela não falou isso. Ela não disse isso. Marta vem a Jesus, pede para Maria, pede, Senhor, para Maria me ajudar. Mas Maria não fala nada para Jesus. Não diz assim: pede para Marta vir aqui e sentar-se para ouvir os seus ensinos. Jesus dá uma resposta para Marta. E qual é a resposta que Jesus dá para Marta? Ele fala assim, ó: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Ela escolheu isso, a inquietação e a preocupação. Mas Maria não. Jesus diz assim: mas Maria escolheu, usou a liberdade de escolha. Ela escolheu sentar-se aos pés do Senhor para ouvir os ensinamentos dele. E ele diz para Marta: Marta, Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirada. Amado, guarda o que eu vou falar para você. Guarda o que eu vou dizer para você. Quando houver opções de escolhas para você, e nessas opções haver alguma coisa, uma orientação, uma indicação de que aquela decisão que você vai tomar, o nome do Senhor vai ser glorificado, pois escolha essa opção. Escolha essa opção. Porque é uma escolha de sabedoria. Não faça escolhas erradas. Não faça escolhas que não seja para glorificar a Deus. Não faça escolha que não seja para engrandecer a Deus. Não faça escolha que não seja para enaltecer a Deus. Não faça esse tipo de escolha. Escolha com sabedoria. Não faça igual Adão e Eva fizeram. Não faça como o povo de Israel estava fazendo, que o profeta teve que chamar a atenção deles para eles escolherem a boa parte, escolherem servir ao Deus Todo-Poderoso. Não faça igual aquele povo que estava no vale da decisão. Estava no vale da decisão, o Senhor estava voltando e eles continuavam no vale da decisão sem tomar decisão. Mas faça igual Jesus fez. Ele escolheu a justiça de Deus. Faça igual Maria escolheu. Ela escolheu a boa parte. Isso é fazer aquilo que o Senhor determina que seja feito. Amém? Então, amado, escolha sempre a boa parte. Isso nunca vai ser tirado de você.